O grande escândalo do casamento de Clara. O que você faria se no dia do seu casamento, ao olhar para o altar, sentisse que o verdadeiro amor estava a poucos passos de distância, mas não era aquele que estava vestindo o terno perfeito? Clara, uma jovem de alta sociedade, já tinha tudo planejado: um noivo charmoso, uma cerimônia deslumbrante e uma multidão de convidados com expressões admirativas. Mas enquanto a música suave preenchia o ar ensolarado daquela manhã de primavera, uma inquietação crescia dentro dela como uma tempestade prestes a se desatar. Ali, diante de todos, a beleza do momento parecia brilhar, mas Clara só conseguia pensar em Gabriel, um vagabundo que cruzara seu caminho algumas semanas antes. Com seu jeito atormentado, ele a cativara com histórias que flutuavam no ar como fumaça de um incenso encantado. Ele falava de liberdade, de jornadas por cidades sem nome, de amores que floresciam entre as sombras. Como isso pode ser tudo o que eu quero? Ela se perguntava, um nó na garganta, um aperto no peito. Quando o sacerdote iniciou a cerimônia, Clara sentia seu coração acelerar. Aquele homem perfeito, ao seu lado, tinha tudo o que as pessoas admiravam: vantagens de uma boa família e um sorriso que brilhava no círculo da alta sociedade. Mas a cada palavra proferida, ela enxergava a libertação em Gabriel, como uma luz que se apagava, se perdendo na rotina da vida que a cercava. O impulso devastador tomou conta dela. Então, no momento crucial, em vez de dizer sim, Clara tropeçou em suas próprias dúvidas e, com o coração pulsando, como uma bateria descontrolada, decidiu fugir. E foi assim que, sob os olhares aterrorizados e murmurantes da elite, Clara saiu correndo, o vestido arrastando atrás dela, e seguiu em direção a Gabriel, que esperava com um sorriso desafiador e a promessa de uma aventura sem fim. O sol brilhava intensamente enquanto eles caminhavam para longe, como se o universo estivesse aplaudindo sua ousadia. Clara encontrou um mundo vibrante e caótico, onde a simplicidade revelava uma nova intensidade. Juntos, exploraram mercados de pulgas, descobriram cafés escondidos, riram da vida enquanto dançavam na chuva. Mas entre histórias encantadas, Clara começou a notar que havia algo nas sombras do sorriso de Gabriel. Fragmentos de um passado que não encaixavam na imagem do homem que a encantara. Uma noite, enquanto conversavam ao redor de uma fogueira sob um manto de estrelas, ele mencionou um rival, um antigo amigo, enraizado em segredos obscuros que poderia colocá-los em risco. O estômago de Clara se revirou. A liberdade que tanto almejou podia ter um custo altíssimo. A cada dia, o amor delas parecia firme, mas a incerteza começava a corroer a confiança. O que aconteceria quando as verdades fossem reveladas? No fundo, Clara lutava contra a dúvida, um abismo entre seu passado glamuroso e o futuro incerto ao lado de Gabriel. O altar não havia sido apenas um local de fuga. Era um portal para uma jornada inesperada. Seu mundo, tão cuidadosamente construído, estava prestes a desmoronar, e o toque do vento ao seu redor soava como um aviso, como se a tempestade estivesse para chegar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para o céu, tão claro e estrelado, enquanto seu coração pulsava numa mistura de adrenalina e incerteza. A fogueira crepitava ao fundo, dando vida àquela noite. O sorriso de Gabriel brilhava ao reflexo das chamas, mas por trás dele, a sombra de suas preocupações dançava. Foi então que tudo mudou.
Uma figura surgiu do nada, como um fantasma das trevas. A tensão no ar alcançou um clímax. Clara mal conseguiu respirar. Era uma mulher, com olhos que pareciam perfurar as almas. Suas feições eram conhecidas. Era Helena, a ex-namorada de Gabriel. Clara sentiu a bile subir a garganta. O olhar da mulher era uma mistura de raiva e desespero. Gabriel, ela gritou, com uma voz que cortava como vidro. Você prometeu que nunca mais voltaria a essa vida. Clara congelou. Ela percebeu que o sorriso de Gabriel, tão encantador, agora parecia uma máscara. Ele virou-se lentamente e girou a cabeça com uma expressão de pura incredulidade. Helena, o que você está fazendo aqui? Atenção. Era palpável. O silêncio era cortante, só quebrado pelo estalar das chamas na fogueira. A mulher avançou, o olhar fixo em Clara. Você não sabe quem ele realmente é. Ele não é o homem que você pensa que é. Clara sentiu a cabeça girar. Do que você está falando? Sua voz tremia, mas ela tentou se manter firme. A presença de Helena era ameaçadora. Gabriel, que até então parecia seu refúgio, agora era uma incógnita, cercada por um abismo de dúvidas. Ele fugiu de mim, de nós. Helena olhou para Clara como se fosse a responsável pela dor que carregava. Ele me deixou na pior, e agora vai fazer o mesmo com você. Um lampejo de pânico percorreu o corpo de Clara. Ela queria acreditar que Gabriel era um homem livre, cheio de amor e entusiasmo, mas as palavras de Helena penetravam como facas. Ele não falou de você. Clara balbuciou, mesmo sabendo que poderia não haver mais palavras boas o suficiente para consertar o que estava se formando. O rosto de Gabriel estava contorcido em uma mistura de raiva e vergonha. Helena, chega! Não era para você estar aqui. Ele avançou em direção à mulher, mas Clara não podia evitar. Um nó se formou em sua garganta. Sua mente girava com pensamentos como um tornado. Quantas mentiras você contou, Gabriel? A voz de Helena era gélida e firme. Quantas vezes você me deixou esperando? A fogueira lançou sombras que se contorciam, assim como o estado de espírito dos três. Clara sentiu o chão oscilar sob seus pés. O que você escondeu? Ela sussurrou, sua voz quase se perdendo no eco da noite. A expressão de Gabriel mudou. Por um segundo, ele pareceu um estranho. Clara, não é o que você pensa. Mas seus olhos não tinham a magia que antes projetavam. Não eram mais os olhos apaixonados que a levavam a sonhar em aventuras. Eram olhos embaçados por segredos e medos. Ele não é apenas um vagabundo. Ele é um homem marcado por erros que não pode escapar. Helena enfrentou Clara, e as palavras dela soaram como um sino de alerta, fazendo com que todo o coração de Clara desabasse em um abismo profundo. Clara se afastou. Suas pernas pareciam ter perdido a força. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, incisiva e vulnerável. Mas antes que ela pudesse ouvir a resposta, um grito cortante e agudo ecoou pela noite, ressoando como um lembrete do caos à sua volta. O que foi isso? Gabriel olhou em volta, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. Preciso ver. Mas Clara estava paralisada. O futuro que ela havia sonhado com Gabriel agora estava em frangalhos, e a dor em seu peito doía como uma ferida profunda. Ela percebeu que a liberdade que procurava poderia não ser o que parecia. Enquanto a escuridão se aproximava, um novo golpe de incerteza se instalou. O que mais Gabriel ocultava? E qual seria o custo da verdade? A floresta ao redor deles parecia sussurrar segredos, e antes que ela pudesse processar tudo, um novo grito ecoou, desta vez muito mais perto. Clara olhou para Gabriel e viu nos olhos dele uma mistura de medo e algo que ela jamais esperaria ver: arrependimento. Clara olhou para Gabriel, seus corações acelerados, ecoando em uma sinfonia de medo e incerteza. A tensão pairava no ar como uma nuvem negra prestes a estourar. O grito distante ainda ressoava, uma lembrança do caos
que estava prestes a se desdobrar. O que você escondeu de mim, Gabriel? A voz dela tremia, uma mistura de vulnerabilidade e raiva. O silêncio era ensurdecedor, e o olhar dos dois parecia um campo de batalha. Helena ergueu a cabeça, com um sorriso irônico que não combinava com a dor que emanava de sua presença. Você realmente achou que ele seria diferente dessa vez, Clara? Ele sempre foge, e vai fazer o mesmo com você. As palavras de Helena reverberaram como um eco nas mentes deles. O rosto de Gabriel ficou pálido, mas não havia uma palavra em sua boca. Clara se sentiu flutuar entre a indignação e o desespero. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, como um ladrão na noite, um barulho súbito cortou a atmosfera. Um estrondo virulento, como uma explosão, ressoou através da floresta. Clara arregalou os olhos. A adrenalina disparou. O que estava acontecendo? Instantaneamente, as árvores sobressaíram-se. E uma nuvem de fumaça começou a se formar, engolindo o ambiente rapidamente. Clara sentiu a pulsação em suas têmporas. O que foi isso? Ela gritou, enquanto a cena se desenrolava diante de seus olhos. Ali! Gabriel gritou, e antes que ela conseguisse entender, ele correu para a direção oposta da fumaça. Clara ficou paralisada. O impulso de segui-lo e, ao mesmo tempo, de confrontá-lo a fez hesitar. A fumaça se espalhou e um cheiro de pólvora a atingiu como um soco. Dentre a confusão, facilitado pelas sombras, Clara escutou vozes e uma discussão elevada. A intensidade do momento fez seu coração acelerar mais. E então ela ouviu um homem que emergiu das trevas, com um olhar feroz e determinado. Ele se aproximava de Gabriel, com um ar de fúria que Clara nunca tinha visto. Quem é ele? Ela se perguntou, o estômago embrulhado. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a figura rosnou. Você se lembrou do que fez, não é, Gabriel? Não adianta se esconder. A confusão tomou conta de Clara como uma onda. Gabriel estava enraizado em seus próprios segredos e um passado contínuo de mentiras e traições. O que está acontecendo? Sua voz saiu firme, mas dentro dela, uma tempestade de emoções borbulhava. Helena estava parada ao seu lado, assistindo com uma expressão que misturava um triunfo sombrio com uma ansiedade reprimida. Gabriel olhou de relance para Clara, e naquele segundo era como se o mundo parasse. Eu não posso. Ele começou, sua voz falhando. O novo homem interrompeu a hesitação. Você deixou tudo para trás, mas agora está em nossos domínios. A hora da verdade chegou. Ele gesticulou. E a fumaça ao redor intensificou-se. Sem aviso, ele desferiu um golpe em Gabriel. Um soco tão forte que o fez cambalear e cair. Clara gritou. O choque atravessou seu corpo como um relâmpago. Gabriel. Ela se lançou na direção dele, mas era como se seus pés estivessem presos no chão. Você não pode continuar assim. O mistério se desdobrava diante dela como um grande quebra-cabeça, revelando partes que pareciam se encaixar em um álbum sombrio que ela nunca soube que existia. Gabriela encarava agora seu agressor, e naqueles olhos ela viu algo que a acertou como um tiro. Não era apenas medo, mas uma genuína fragilidade. Eu só queria escapar, ele gritou. Mas de quê? E por que essa luta feroz agora? A verdade, Clara, é que eu estou sendo caçado. O que você não sabe sobre o meu passado vai além do que qualquer um imagina. Seu olhar encontrou o dela e naquele segundo, o chão sob seus pés parecia desmoronar. As sombras e os gritos da floresta pareciam apertar seu cerco, e a pergunta surgiu, crua e incisiva. Quem era realmente? Gabriel? A fumaça começou a se dissipar, mas a verdade se aproximava, mais sombria e ameaçadora do que qualquer um poderia prever. Clara teve um vislumbre de quem ele poderia ser e se questionou. Será que poderia aceitar isso? Antes que pudesse processar tudo, a briga entre os homens intensificou-se, e a cada movimento, o futuro dela parecia se desmoronar ainda mais. O que mais estava por trás das paredes que ele havia construído? A noite ainda tinha muitas revelações, e a escuridão o cercava, densa e cheia de segredos a serem desvendados.
Clara olhou para Gabriel, seu coração palpitando como um tambor, mas seu olhar agora não era mais de amor. A confusão e o medo estavam crescendo. O homem que ela pensava conhecer estava sendo desmascarado na frente dela. E tudo o que ela acreditava estava começando a desmoronar em um caos de segredos. O som da briga entre Gabriel e o desconhecido ecoava na floresta, e cada golpe parecia um lembrete de que ela não sabia nada sobre esse homem. Você não pode continuar assim, Clara gritou, suas palavras misturadas em um turbilhão de emoções. A fumaça ao redor parecia se intensificar, ao mesmo tempo em que as vozes se tornavam mais distantes. Mas o verdadeiro pesadelo estava prestes a se revelar, mais próximo do que ela poderia imaginar. Clara, fuja! Gabriel gritou. Mas antes que ela pudesse se mover, uma explosão inesperada estourou na direção da briga. O chão tremeu, e de repente uma luz ofuscante iluminou o cenário. Clara fechou os olhos, e quando conseguiu abri-los novamente, tudo havia mudado. Uma onda de calor a atingiu, e ela viu uma figura familiar no meio da fumaça. Era seu pai. A expressão dele estava cheia de preocupação e uma raiva que Clara nunca tinha visto antes. Ele avançou em sua direção, e a cena parecia uma colagem de pesadelos se tornando realidade. O que você está fazendo aqui? Ele olhou não só para Clara, mas para Gabriel, e o ódio em seu olhar era palpável. Você, sempre você no meio das minhas preocupações. Pai, não, ele não é o que você pensa. Clara tentou intervir, mas a tensão estava demasiadamente forte. Gabriel se levantou, seu rosto uma máscara de confusão e dor, enquanto o novo conflito se desdobrava na frente dela. Você não sabe quem sou, Senhor, Gabriel gritou, mas as palavras eram em vão. O olhar do pai de Clara se manteve fixo, como se ele fosse um caça que não deixaria escapar sua presa. Teu pai? Helena interveio, surpresa. Então você é um dos deles. Gabriel, você é parte desse jogo sujo. A revelação parecia atravessar a atmosfera, como um raio, e a incredulidade tornava membros a ferida aberta. Era um brilho novo de desconfiança que tomou conta do cenário. Clara não sabia de quem se preocupar mais. Jogo? O que você quer dizer com isso? Clara gritou, confusa. E sem qualquer aviso, a verdade desabou como uma tempestade. O homem desconhecido que havia atacado Gabriel fez um movimento rápido, puxando uma arma de uma jaqueta escura. Clara sentiu o estômago revirar. A cena estava prestes a se tornar um pesadelo real. Não bastasse a revelação sobre seu pai e Gabriel. Agora havia uma arma. Você recebeu ordens. O homem disparou, e a bala cortou o ar, mas não foi Gabriel que foi atingido. Era o pai de Clara, caindo ao chão, o olhar surpreso, cheio de dor e traição. Clara gritou, um grito agonizante que ecoou pela floresta. Seu mundo estava a ruínas, com pessoas que ela amava se tornando lances em uma partida de poder que ela mal poderia entender. Não! O pânico a invadiu, e tudo ao seu redor parecia perder a cor. Helena estava ao seu lado, a expressão como um fantasma pálido observando. O homem que atirara estava em fuga, mas a dor de Clara estava ali, cravada. O que estava acontecendo? Por que tudo tinha que acabar assim? Ela se virou para Gabriel. E, pela primeira vez, viu não um homem livre, mas um homem marcado por um jogo que ela não sabia como jogar. Clara, Gabriel começou, mas ela não queria ouvir. As palavras dele pareciam vazias agora, sem eco, enquanto a cena de tragédia se desenrolava diante dela. O que mais ele havia escondido? Quem ele era realmente? Seu passado? O que você fez? A dúvida a engoliu, e as respostas pareciam distantes, mais do que ela podia suportar. O chão tremia sob seus pés, e a escuridão se tornava mais espessa. O futuro que ela havia imaginado desaparecera, e agora havia apenas dor, traição e uma luta pela verdade em um labirinto de sombras. O que ela faria a seguir? O que poderia ser mais devastador? A floresta sussurrava suas questões.
A vida que ela pensava ter parecia longe, como se estivesse em outro mundo. O que mais Gabriel ocultava? E qual era seu verdadeiro papel nesse grande jogo de segredos e enganos? Enquanto tudo ao seu redor começava a se desvanecer, a única coisa clara era a dúvida pesada que agora a acompanhava. Clara sabia que as respostas estavam se aproximando, mas quanto mais ela quisesse saber, mais perigoso seria o caminho à frente. Clara estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar. O grito de horror ainda ecoava em seus ouvidos, mas mais vívida era a imagem do corpo do pai caindo. Ela não poderia acreditar no que acabara de acontecer. O homem que havia se levantado com tanto orgulho agora estava no chão, incapaz de se mover. O calor da cena começou a se misturar com a frieza do choque que a envolvia. Ela queria gritar, se manifestar, mas as palavras não vinham. Gabriel se levantou, seu rosto coberto por uma mistura de dor e desespero, enquanto corria para o corpo do pai de Clara. Não, 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 Clara, me ajuda. Ele a puxou, como se ainda houvesse salvação. Mas Clara sentiu qualquer ajuda poderia ser em vão. O olhar no rosto do homem que ela amava agora lhe parecia um espectro de traição. Ele sabia mais do que dizia e cada instante naquele lugar ardia como chamas de um incêndio incontrolável. Helena ficou parada, seu olhar fixo em Gabriel, indignação e ódio transparecendo de cada gesto. A fumaça ainda dançava ao redor deles, criando uma atmosfera lúgubre que só parecia intensificar a catástrofe diante de seus olhos. Como você pôde, Gabriel? Como você deixou isso acontecer? Sua voz soava como um corte, exacerbando a culpa que pairava sobre os dois. Eu não sabia que isso iria acontecer. Ele está em perigo. Temos que ir. Gabriel estava quase em desespero, mas Clara o olhou e tudo nela se fechou. Ele não era mais o homem que a encantara. Era um homem cujos segredos já custaram vidas. Com um movimento rápido, Clara se afastou dele. O cheiro de pólvora ainda estava no ar, e a urgência de sair daquele lugar se intensificava. Era a hora de agir. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Você está envolvido nisso. Ela gritou, finalmente liberando a dor que se acumulava em seu peito. A multidão ao longe observava, confusa e apavorada, murmurando sobre o escândalo que se desenrolava. Gabriel hesitou. Clara, é muito mais complexo do que você imagina. O medo em seus olhos indicava que ele estava no centro de uma tempestade que não sabia controlar. Helena avançou, seu olhar se transformando em uma mistura de desprezo e urgência. Ele não é apenas um vagabundo, Clara. Ele é a chave para tudo isso. E não é apenas seu pai que está em perigo. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Esse jogo não é só sobre você e ele. Há pessoas que vão atrás dele, pessoas que não são do tipo que perdão. Uma onda de profunda perplexidade tomou conta de Clara. O que você quer dizer com isso? Ela não sabia se deveria acreditar, mas algo no rosto de Helena a fez estremecer. Quando Gabriel fugiu, ele deixou muita coisa para trás. E algumas pessoas não esperam para saber o que aconteceu. Aquela explosão foi uma mensagem. A revelação a atingiu como um choque elétrico, e antes que ela pudesse absorver tudo, uma luz ofuscante brilhou através da floresta. A energia da noite mudou novamente. Clara olhou para o céu e viu algo que a fez gelar. Um veículo se aproximando. Era um carro preto, reluzente, e a forma como se movia se destacava em meio à escuridão. Um pressentimento terrível a invadiu. Enquanto o carro se aproximava, Clara segurou seus instintos. Precisamos sair daqui agora, ela disse, a adrenalina correndo em suas veias. O frio na barriga era intenso. Rapidamente, Gabriel agiu e começou a puxar o pai de Clara para longe. Mas antes que pudessem se afastar, a porta do carro se abriu e uma figura elegante, imponente, saiu. A estranheza daquela presença fez o coração de Clara parar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma figura do seu passado. Alguém que ela nunca pensou que veria novamente. Era a sua mãe.
A mágoa e a dor que ela carregava emergiram instantaneamente, misturando-se com o caos do momento. A mulher se aproximou, seus olhos cheios de uma ansiedade intensa. Clara, o que é que você está fazendo aqui? Você não deveria estar... A cena se desenrolava diante dela, e cada palavra da mãe reavivava sentimentos que Clara tentava enterrar. O que é que ela estava fazendo ali? Estava em um campo de batalha emocional, justo quando? Mas precisava de respostas. Clara não sabia se deveria sentir alívio ou horror. A verdade estava prestes a explodir mais uma vez. Quais segredos ainda estavam escondidos? O que mais havia naquele jogo sombrio que envolvia Gabriel e sua família? A noite ainda guardava mais mistérios, e ela estava prestes a ser confrontada com eles. Clara estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar. O grito de horror ainda ecoava em seus ouvidos. Mas mais vívida era a imagem do corpo do pai caindo. Ela não poderia acreditar no que acabara de acontecer. O homem que havia se levantado com tanto orgulho agora estava no chão, incapaz de se mover. O calor da cena começou a se misturar com a frieza do choque que a envolvia. Ela queria gritar, se manifestar. Mas as palavras não vinham. Gabriel se levantou, seu rosto coberto por uma mistura de dor e desespero, enquanto corria para o corpo do pai de Clara. Não, não, não! Clara, me ajuda! Ele a puxou, como se ainda houvesse salvação. Mas Clara sentiu que qualquer ajuda poderia ser em vão. O olhar no rosto do homem que ela amava agora lhe parecia um espectro de traição. Ele sabia mais do que dizia, e cada instante naquele lugar ardia como chamas de um incêndio incontrolável. Helena ficou parada, seu olhar fixo em Gabriel, indignação e ódio transparecendo de cada gesto. A fumaça ainda dançava ao redor deles, meio a uma atmosfera lúgubre que só parecia intensificar a catástrofe diante de seus olhos. Como você pôde, Gabriel? Como você deixou isso acontecer? Sua voz soava como um corte, exacerbando a culpa que pairava sobre os dois. Eu não sabia que isso iria acontecer. Ele está em perigo. Temos que ir. Gabriel estava quase em desespero. Mas Clara o olhou e tudo nela se fechou. Ele não era mais o homem que a encantara. Era um homem cujos segredos já custaram vidas. Com um movimento rápido, Clara se afastou dele. O cheiro de pólvora ainda estava no ar, e a urgência de sair daquele lugar se intensificava. Era a hora de agir. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Você está envolvido nisso, ela gritou, finalmente liberando a dor que se acumulava em seu peito. A multidão ao longe observava, confusa e apavorada, murmurando sobre o escândalo que se desenrolava. Gabriel hesitou. Clara, é muito mais complexo do que você imagina. O medo em seus olhos indicava que ele estava no centro de uma tempestade que não sabia controlar. Helena avançou, seu olhar se transformando em uma mistura de desprezo e urgência. Ele não é apenas o vagabundo, Clara. Ele é a chave para tudo isso. E não é apenas seu pai que está em perigo. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Esse jogo não é só sobre você e ele. Há pessoas que vão atrás dele. Pessoas que não são do tipo que perdão. Uma onda de profunda perplexidade tomou conta de Clara. O que você quer dizer com isso? Ela não sabia se deveria acreditar, mas algo no rosto de Helena a fez estremecer. Quando Gabriel fugiu, ele deixou muita coisa para trás. E algumas pessoas não esperam para saber o que aconteceu. Aquela explosão foi uma mensagem. A revelação a atingiu como um choque elétrico. E antes que ela pudesse absorver tudo, uma luz ofuscante brilhou através da floresta. A energia da noite mudou novamente. Clara olhou para o céu e viu algo que a fez gelar. Um veículo se aproximando. Era um carro preto, reluzente, e a forma como se movia se destacava em meio à escuridão. Um pressentimento terrível a invadiu. Enquanto o carro se aproximava, Clara segurou seus instintos. Precisamos sair daqui agora, ela disse, a adrenalina correndo em suas veias. O frio na barriga era intenso. Rapidamente, Gabriel agiu e começou a puxar o pai de Clara para longe.
Mas antes que pudessem se afastar, a porta do carro se abriu e uma figura elegante, imponente, saiu. A estranheza daquela presença fez o coração de Clara parar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma figura do seu passado, alguém que ela nunca pensou que veria novamente. Era sua mãe. A mágoa e a dor que ela carregava emergiram instantaneamente, misturando-se com o caos do momento. A mulher se aproximou, seus olhos cheios de uma ansiedade intensa. Clara, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar... A cena se desenrolava diante dela, e cada palavra da mãe reavivava sentimentos que Clara tentava enterrar. O que ela estava fazendo ali? Estava em um campo de batalha emocional justo quando mais precisava de respostas. Clara não sabia se deveria sentir alívio ou horror. A verdade estava prestes a explodir mais uma vez. A mulher então olhou nos olhos de Gabriel, e Clara viu um clarão de reconhecimento e medo. Você, ela gritou, apontando sua mão tremendo para ele. Você não deveria estar aqui. O que você fez? Clara virou-se para Gabriel, o choque estampado em seu rosto. Você a conhece? Ela não podia acreditar. O mundo girava e tudo começava a fazer sentido de uma forma horrível. Clara, não é o que você pensa, Gabriel implorou, mas a firmeza da mãe de Clara não vacilou. Você precisa me ouvir, Clara. Ele me deixou para trás, e agora ele trouxe essa bagunça para você. Isso não pode ser verdade, Clara gritou, a confusão se transformando em uma raiva fervente. O que mais você está escondendo? Mas a resposta de Gabriel foi interrompida por um som estrondoso, uma nova onda de tiros que cortou o ar. Clara se lançou para baixo, o terror a dominando, enquanto todos ao redor começaram a entrar em pânico. O carro preto havia se tornado um campo de batalha, e toda a realidade deles se desmoronava. Um novo grito surgiu, e Clara se virou para ver sua mãe sendo arrastada para o carro por uma figura ameaçadora. Ela olhou para Gabriel, o desespero estampado nos olhos dele, e a pergunta se formou em sua mente: quem eles estavam realmente enfrentando? Enquanto tudo ao redor parecia se desmoronar, Clara percebeu que o jogo de segredos e mentiras estava apenas começando, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. As palavras da mãe de Clara ecoaram em sua mente, mas a cena diante dela se transformava em um caos total. A figura que antes parecia tão majestosa agora se tornava um boneco de marionete, puxado pelas cordas do destino. Clara mal podia processar o que estava acontecendo. O carro preto parecia um monstro a espreitar, e a súbita presença da mãe só aumentou a tensão. Antes que alguém pudesse se mover, uma figura emergiu da obscuridade da floresta. Uma sombra temida que Clara não conseguia identificar. O tempo parecia estagnar conforme o homem se aproximava, seus passos pesados ecoando na noite silenciosa. Clara, ele gritou, a voz casgada de urgência. Fu! Mas antes que pudesse completar a frase, disparos cortaram o ar. Clara se jogou de lado, e o som foi ensurdecedor. Seu coração disparou quando viu o homem cair, a expressão de horror congelada em seu rosto. O mundo dela parecia ter perdido a gravidade, e tudo ficou em câmera lenta. Papai, ela não tinha certeza de que era mesmo ele, mas a figura que caía na poeira escura da floresta fez seu estômago revirar. A cena se estendeu diante dela, como se o tempo tivesse parado. Clara viu Gabriel tentar agarrar a mãe, mas ele estava paralisado, preso em uma rede de mentiras que os aprisionava a todos. Não, não, não! A mãe de Clara gritou, mas as palavras eram como ecos de um pesadelo. Gabriel se virou, seu rosto pálido, a confusão transparecendo. O que está acontecendo? E antes que a resposta viesse, um novo elemento se desenvolveu. Do interior do carro, uma figura feminina emergiu, e Clara sentiu seu coração congelar. A amada de Gabriel, a mulher que ele disse que não existia, estava ali, com um olhar triunfante. O jogo acabou, Gabriel. Você não pode esconder mais. Agora é a sua vez de pagar.
As palavras dela cortaram o ar e tudo que Clara achava que sabia se desfez. Ela olhou para Gabriel apenas para ver que ele já não era mais o mesmo. Ele estava enraizado em uma verdade que a devastava, enquanto uma torrente de emoções a invadia. Você não pode estar sério. Paguei o preço por erros que não escolhi. Gabriel disse, a voz embargada. Você não sabe do que está falando. Clara lutava contra as ondas de confusão, mas a realidade se tornava mais crua. O homem no chão estava se levantando, sua expressão confusa substituindo a dor de momentos atrás. Papai? Clara sussurrou, e a resposta foi ainda mais devastadora. Você nunca deveria ter voltado, Clara. A voz dele era um sussurro quebrado, cheio de segredos. Os outros a cercavam, a tensão se intensificava e a verdade que estava prestes a ser revelada era uma bomba relógio prestes a explodir. Ela sabia, naquele momento, que a vida que conhecia estava ruindo, e a próxima palavra poderia mudar tudo. No espaço entre a vida e a morte, o que mais estavam escondendo? De repente, o céu ficou mais escuro e uma tempestade parecia se aproximar, como se o universo estivesse prestes a desmoronar. Clara estava prestes a descobrir segredos que ninguém deveria saber. Mas a que custo? Clara estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar. O grito de horror ainda ecoava em seus ouvidos, mas mais vívida era a imagem do corpo do pai caindo. Ela não poderia acreditar no que acabara de acontecer. O homem que havia se levantado com tanto orgulho agora estava no chão, incapaz de se mover. O calor da cena começou a se misturar com a frieza do choque que a envolvia. Ela queria gritar, se manifestar, mas as palavras não vinham. Gabriel se levantou, seu rosto coberto por uma mistura de dor e desespero, enquanto corria para o corpo do pai de Clara. Não, 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 Clara, me ajuda! Ele a puxou, como se ainda houvesse salvação. Mas Clara sentiu que qualquer ajuda poderia ser em vão. O olhar no rosto do homem que ela amava agora lhe parecia um espectro de traição. Ele sabia mais do que dizia. Coma. E cada instante naquele lugar ardia como chamas de um incêndio incontrolável. Helena ficou parada, seu olhar fixo em Gabriel, indignação e ódio transparecendo de cada gesto. A fumaça ainda dançava ao redor deles, meio a uma atmosfera lúgubre que só parecia intensificar a catástrofe diante de seus olhos. Como você pôde, Gabriel? Como você deixou isso acontecer? Sua voz soava como um corte, exacerbando a culpa que pairava sobre os dois. Eu não sabia que isso iria acontecer. Ele está em perigo. Temos que ir. Gabriel estava quase em desespero, mas Clara o olhou e tudo nela se fechou. Ele não era mais o homem que a encantara. Era um homem cujos segredos já custaram vidas. Com um movimento rápido, Clara se afastou dele. O cheiro de pólvora ainda estava no ar e a urgência de sair daquele lugar se intensificava. Era hora de agir. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Você está envolvido nisso, ela gritou, finalmente liberando a dor que se acumulava em seu peito. A multidão ao longe observava, confusa e apavorada, murmurando sobre o escândalo que se desenrolava. Gabriel hesitou. Clara, é muito mais complexo do que você imagina. O medo em seus olhos indicava que ele estava no centro de uma tempestade que não sabia controlar. Helena avançou, seu olhar se transformando em uma mistura de desprezo e urgência. Ele não é apenas um vagabundo, Clara. Ele é a chave para tudo isso. E não é apenas seu pai que está em perigo. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Esse jogo não é só sobre você e ele. Há pessoas que vão atrás dele, pessoas que não são do tipo que perdão. Uma onda de profunda perplexidade tomou conta de Clara. O que você quer dizer com isso? Ela não sabia se deveria acreditar, mas algo no rosto de Helena a fez estremecer. Quando Gabriel fugiu, ele deixou muita coisa para trás. E algumas pessoas não esperam para saber o que aconteceu. Aquela explosão foi uma mensagem. A revelação a atingiu como um choque elétrico. E antes que ela pudesse absorver tudo,
uma luz ofuscante brilhou através da floresta. A energia da noite mudou novamente. Clara olhou para o céu e viu algo que a fez gelar. Um veículo se aproximando. Era um carro preto, reluzente, e a forma como se movia se destacava em meio à escuridão. Um pressentimento terrível a invadiu. Enquanto o carro se aproximava, Clara segurou seus instintos. Precisamos sair daqui agora, ela disse, a adrenalina correndo em suas veias. O frio na barriga era intenso. Rapidamente, Gabriel agiu e começou a puxar o pai de Clara para longe. Mas antes que pudessem se afastar, a porta do carro se abriu e uma figura elegante, imponente, saiu. A estranheza daquela presença fez o coração de Clara parar. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma figura do seu passado, alguém que ela nunca pensou que veria novamente. Era a sua mãe. A mágoa e a dor que ela carregava emergiram instantaneamente, misturando-se com o caos do momento. A mulher se aproximou, seus olhos cheios de uma ansiedade intensa. Clara, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar? A cena se desenrolava diante dela e cada palavra da mãe reavivava sentimentos que Clara tentava enterrar. O que ela estava fazendo ali? Estava em um campo de batalha emocional, justo quando mais precisava de respostas. Clara não sabia se deveria sentir alívio ou horror. A verdade estava prestes a explodir mais uma vez. A mulher então olhou nos olhos de Gabriel, e Clara viu um clarão de reconhecimento e medo. Você! Ela gritou, apontando sua mão tremendo para ele. Você não deveria estar aqui? O que você fez? Clara virou-se para Gabriel, o choque estampado em seu rosto. Você a conhece? Ela não podia acreditar. O mundo girava, e tudo começava a fazer sentido de uma forma horrível. Clara, não é o que você pensa. Gabriel implorou, mas a firmeza da mãe de Clara não vacilou. Você precisa me ouvir, Clara. Ele me deixou para trás, e agora ele trouxe essa bagunça para você. Isso não pode ser verdade, Clara gritou, a confusão se transformando em uma raiva fervente. O que mais você está escondendo? Mas a resposta de Gabriel foi interrompida por um som estrondoso, uma nova onda de tiros que cortou o ar. Clara se jogou de lado e o som foi ensurdecedor. Seu coração disparou quando viu o homem cair, a expressão de horror congelada em seu rosto. O mundo dela parecia ter perdido a gravidade, e tudo ficou em câmera lenta. Papai? Ela não tinha certeza de que era mesmo ele, mas a figura que caía na poeira escura da floresta fez seu estômago revirar. A cena se estendeu diante dela, como se o tempo tivesse parado. Clara viu Gabriel tentar agarrar a mãe, mas ele estava paralisado, preso em uma rede de mentiras que os aprisionava a todos. Não, não, não. A mãe de Clara gritou, mas as palavras eram como ecos de um pesadelo. Gabriel se virou. Seu rosto pálido, a confusão transparecendo. Uma figura feminina emergiu, e Clara sentiu seu coração congelar. A amada de Gabriel, a mulher que ele disse que não existia, estava ali, com um olhar triunfante. O jogo acabou, Gabriel. Você não pode esconder mais. Agora é a sua vez de pagar. As palavras dela cortaram o ar, e tudo o que Clara achava que sabia se desfez. Ela olhou para Gabriel, apenas para ver que ele já não era mais o mesmo. Ele estava enraizado em uma verdade que a devastava, enquanto uma torrente de emoções a invadia. Você não pode estar sério. Paguei o preço por erros que não escolhi, Gabriel disse, a voz embargada. Você não sabe do que está falando. Clara lutava contra as ondas de confusão, mas a realidade se tornava mais crua. O homem no chão estava se levantando, sua expressão confusa substituindo a dor de momentos atrás. Papai? Clara sussurrou, e a resposta foi ainda mais devastadora. Você nunca deveria ter voltado, Clara. A voz dele era um sussurro quebrado, cheio de segredos. O olhar no rosto dele indicava que algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado.
Eu não sou seu pai. O mundo de Clara desabou. Os fragmentos da realidade se dispersaram, e a lógica se dissolveu sob o peso daquela frase. O quê? Como assim? A mulher que havia desembarcado do carro sorriu com malícia. Sim, Clara. O homem que você chama de pai não é quem ele diz ser. Ele é parte de um plano maior, algo que nem você nem ele podem compreender. A revelação a atingiu como um soco no estômago. A multidão congelou, as pessoas olhando para a cena como se estivesse assistindo a uma peça horrenda. Os murmúrios começaram a se espalhar. O que você quer dizer com isso? Clara perguntou, tentando manter a voz firme, mas o aperto no peito atraía. A amada de Gabriel deu um passo à frente segurando um documento na mão. Você não faz ideia do que está por trás de tudo isso. A verdade está muito mais escondida do que você imagina. E agora é hora de descobrir. Não se preocupe, Clara. Você vai entender, se tiver coragem. Enquanto as peças desse quebra-cabeça se reorganizavam, Clara sentiu o chão tremer mais uma vez. Não havia como voltar atrás. Cada segredo agora estava prestes a vir à tona, e a única pergunta que restava era: até onde Clara iria para descobrir a verdade, mesmo que essa verdade pudesse destruir tudo que ela acreditava? Clara estava paralisada. O que a mulher havia dito ainda ecoava em sua mente. O homem diante dela, aquele que ela amava, aquele que a havia libertado de uma vida. Não era quem ele dizia ser. Do que você está falando? A voz dela tremia. Cada palavra saía com dificuldade, como se uma força invisível estivesse apertando seu peito. Gabriel a olhou, desesperado, como se ele mesmo estivesse tentando entender a tempestade que se formava ao redor. Clara, ouça, eu não tenho nada a ver com isso, gritou Gabriel, mas o pânico em seu tom não parecia convincente. A mulher, uma espectadora do caos, continuou. Ele não é seu pai, e essa mentira pode custar muito mais do que você imagina. Ele é parte de algo muito maior. Seus olhos brilhavam, de uma forma que se tornava cada vez mais insuportável. Uma espécie de mistério que Clara estava começando a temer. E então, a tensão atingiu seu ápice. Uma explosão repentina retumbou pela floresta. Clara caiu de joelhos, o som ressoando dentro dela, seu corpo tremendo. Quando o chão tremeu sob seus pés, por um momento, tudo em Volcas parecia ter congelado. Olhar para Gabriel era como tentar enxergar através de um vidro embaçado. Ele estava ali, mas não era. Papai. O sussurro dela escapou, quase inaudível, enquanto uma sombra passava pela sua visão. Clara levantou os olhos e viu que o homem que ela pensava ter caído, aquele que sempre a protegia, estava se levantando de novo. Seu pai. Ele não estava machucado. Ele parecia diferente. Clara, não acredite nela. Ele gritou. As palavras dela não faziam sentido naquele momento. Eu fiz o que tinha que fazer. Eles não podem nos encontrar aqui. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. A mulher de pé próxima a Gabriel lançou um olhar fulminante para o pai de Clara. Você teve chance, mas desperdiçou tudo. Agora é tarde demais. Esqueça sua vida anterior. Clara estava em uma montanha-russa emocional. O que está acontecendo? Perguntou, a voz embargada. O que mais estava se revelando naquele instante? Seu corpo estava paralisado, o medo fluindo como veneno em suas veias. Antes que alguém pudesse responder, outra figura surgiu das sombras. Era um homem alto, com um olhar penetrante e um rosto que parecia familiar. Finalmente, estamos todos aqui, disse ele, com um leve sorriso que gelou o sangue de Clara. Era alguém que ela conhecia, alguém de fotografias antigas, alguém que sua mãe sempre tentou esconder dela. Você! Clara quase gritou, reconhecimento e medo se misturando. O que você está fazendo aqui? O homem olhou para ela e sua expressão mudava lentamente. A resposta que você procura sempre esteve bem diante de você, Clara. Você não é quem pensa que é. A revelação voou como um tiro, uma bomba no meio do caos.
O que ele estava dizendo? Como assim? Agoniou Clara, o ar se tornando escasso. Essa não era apenas uma questão de identidade. Essa era uma questão de tudo o que ela havia construído. Você tem um legado, um que o seu pai nunca teve coragem de revelar. Você é parte de uma linha de heróis e traidores. Clara sentiu seu coração parar. As palavras dele pesavam como âncoras em seu coração. A ideia de ter um legado parecia distante, quase absurda. Mas antes que pudesse processar as implicações, as coisas começaram a se mover. O homem que havia aberto o carro agora se aproximava. Ele apontava uma arma para o ar. Chegou a hora de encarar a verdade, Clara. A tensão se acumulou. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Cada movimento, cada palavra, uma nova camada de confusão. O que mais estavam escondendo dela? E o que isso significava para o que ainda estava por vir? A faísca que ardia entre eles era a promessa de um abismo sem fim. Clara fechou os olhos, tentando absorver tudo. Quando os reinos da verdade e da mentira colidiam, tudo o que restava era a dúvida. E nesse momento, essa dúvida era tudo o que ela tinha. O choque ainda pulsava no ar quando Clara encarou o seu pai e a mulher que desafiava tudo o que ela conhecia. As palavras se misturavam em um turbilhão. Ecos de verdades e mentiras tecendo uma teia de confusão. O homem ao seu lado, que prometeu liberdade, agora parecia um estranho encurralado. É hora da verdade, Clara, a mulher exclamou, o tom feroz quebrando o silêncio que pairava. Clara sentiu o pulso acelerar. O desespero assombrava seus pensamentos. Seu pai, alguém que sempre protegeu, jazia ali, não de forma heróica, mas como um personagem em um drama sombrio. Você não está dizendo a verdade, ela gritou, a voz carregada de dor. Mas o olhar dele a confirmou, cada nuance revelando um passado que ela foi condicionada a ignorar. Você não é só uma herdeira, Clara. Você é parte de tudo isso, do que vem a seguir, disse o homem, sua presença imponente parecendo absorver toda a luz ao seu redor. Clara olhava de um para o outro, sua mente em chama, questionando quem realmente eram em meio ao caos. E tudo explodiu novamente. Os tiros ressoaram, agora mais próximos. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Corre! Gritou Gabriel, puxando-a para um lado, enquanto a multidão entrava em pânico. Gritos de terror se espalhando. A fumaça enredava tudo, escurecendo a visão. Mas Clara segurou firme a mão dele, um gesto de esperança em meio ao desespero. Você me trouxe até aqui, ela gritou, as palavras carregadas de uma mistura de raiva e fraqueza. Agora precisa me ajudar a entender. Em meio à correria, seu pai se levantou, não sem dificuldade, mas com uma nova determinação. Nos olhos. Você precisa saber, Clara, o legado que você carrega pode ser tanto sua salvação quanto sua condenação. Suas palavras cortaram o ar, mais pungentes do que qualquer bala que poderia disparar. A mulher, agora revelada como alguém do passado deles, olhou para Clara, um sorriso de ira e um toque de compaixão se misturando em seu olhar. Escolha sua aliança com sabedoria, Clara, não há como voltar. A tensão cresceu, como um trovão prestes a explodir. Não me deixe assim, sem respostas. Clara implorou, a voz falhando. Gabriel a puxou, e seus pés começaram a correr. Mas Clara hesitou, o coração em frangalhos. O que ela realmente queria? Liberdade ou verdade? A corrida deles para longe era acompanhada por gritos, mas uma parte dela queria ficar, enfrentar as sombras. Vai, temos que ir, Gabriel disse, e ela percebeu que ele também lutava contra seus próprios demônios. O carro preto balançava ao longe, e novas figuras surgiram, cercando o terreno com uma crueldade palpável. Com os olhos de todos os presentes fixos sobre eles, Clara decidiu: eu escolho saber, eu não posso viver assim. E enquanto Gabriel a puxava para frente, a fumaça densa envolvia tudo.
mas havia uma clareza em meio ao caos que não podia ser ignorada. Vamos lá! Gritou Gabriel, e juntos eles correram em direção ao futuro desconhecido, prontos para enfrentar tudo o que viria. Clara sabia que mais desafios surgiriam, e que a verdade munida de amor e dor moldaria os próximos passos a serem dados. E enquanto a distância entre eles e a confusão aumentava, Clara sentiu uma centelha renovada. O que ainda estava por vir era um mistério, cheio de promessas e possíveis traições, mas ela estava pronta para desbravar, pela sua história, pela sua verdade. Se você chegou até aqui, é hora de fazer sua parte. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final da Clara. Isso faz toda a diferença. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se juntar à nossa comunidade e estar por dentro de cada virada nessa trama. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.